programa Minha Casa Minha Vida passou por mudanças importantes em 2025, ampliando o acesso à casa própria para famílias com renda de até 12 mil e imóveis de até 500 mil reais. No entanto, diante dessas novidades, cresce a necessidade de atenção à segurança jurídica dos contratos firmados. Para falar sobre esse assunto, e os cuidados essenciais na aquisição do imóvel e os riscos de prejuízos futuros, recebemos aqui no estúdio o advogado Matheus Araújo Arthur dos Rios Júnior. Ele que é especialista em direito imobiliário. Boa tarde, obrigado pela presença aqui. Boa tarde, obrigado a vocês. Bom, eu queria saber, doutor Matheus, quais os principais pontos que as famílias que pretendem aderir à faixa 4 do Minha Casa Minha Vida devem ficar atentos. O Minha Casa Minha Vida ele é um programa do governo federal que concede benefícios para aquisição de imóveis tanto novos quanto usados. Isso para famílias de baixa renda e de classe média agora com as novas faixas que foram criadas. É preciso ter cuidado em relação a cada tipo de imóvel. Então, principalmente em relação aos imóveis novos que você compra diretamente da construtora, é preciso ter uma atenção especial a qual é a incorporadora, qual que é a construtora que construiu aquele prédio que está realizando a venda. Então, verificar se ela tem credibilidade no mercado, se é uma empresa conhecida, os outros produtos que ela vendeu anteriormente, então os outros prédios que ela construiu, se existe uma qualidade técnica aplicada ali, e também em relação à documentação do próprio imóvel. E aí isso se aplicaria também aos imóveis usados. Em relação aos imóveis usados, quando você compra direto do particular, do próprio vendedor, uma pessoa física, você precisa se atentar principalmente aos dados do vendedor, se atentar à documentação, verificar que o vendedor realmente é a pessoa que consta ali na certidão de matrícula e sempre realizar pagamento após a realização do instrumento particular de contrato entre você e o vendedor, porque esse instrumento ele é realizado antes do contrato de financiamento. Então existe um risco de você realizar um pagamento de uma entrada num valor muito alto e acabar não concretizando o financiamento, e isso é um risco para o comprador. Doutor Matheus, quais são os documentos e as garantias contratuais que esse comprador deve ter na hora de assinar o contrato? Assim, realmente é uma verificação de dados no próprio contrato, verificar se a pessoa realmente é a que está vendendo, se ele é o proprietário ou se não é daquele imóvel, e realizar o pagamento somente se ele tiver segurança naquela compra. Assim, não fazer uma compra por impulso, pensar muito bem naquilo e certificar de que o imóvel ele está legalizado, que ele é possível de ser transferível para a pessoa que está comprando, para evitar assim, algum risco, algum golpe e também perder dinheiro, principalmente num tema que é tão sensível para a população, que é a casa própria. Por falar em questão de risco e golpe, na sua avaliação, quais são os riscos mais comuns que podem ser enfrentados por esse comprador que não busca a orientação jurídica? O maior risco é em relação aos imóveis não legalizados, que aí você descobre só lá na frente, na avaliação do banco, que aquele imóvel não pode ser registrado em seu nome, porque às vezes ele tem alguma precariedade técnica ou ele não está registrado corretamente perante a prefeitura, então você não consegue transferir aquele imóvel para o seu nome. E muitas vezes, quando você chega nesse ponto para descobrir esse vício naquele imóvel, você já realizou o pagamento de uma entrada muito alta. Então, corre o risco também de ter que judicializar essa questão para ter o dinheiro retomado pelo vendedor. Com as novas regras, doutor Matheus, há alguma recomendação específica para quem vai, por exemplo, financiar imóveis nas cidades do interior, onde as taxas também forem ajustadas? Em relação ao interior, não. Se aplicariam as mesmas regras aqui da capital. É preciso ter cuidado em relação ao vendedor, em relação ao imóvel, em relação à sua própria capacidade financeira, para não entrar em uma negociação sem ter a capacidade de pagamento e de crédito para dar prosseguimento no financiamento. Então, ponto principal é sempre se ater à certidão de matrícula do imóvel, que você consegue no cartório de registro de todas as cidades, para verificar realmente quem que é o proprietário daquele imóvel e dar prosseguimento na negociação. Doutor Matheus, em quais situações, por exemplo, comprei, aí assim, você está aqui dando as dicas, as orientações, mas infelizmente alguém comprou, tentando realizar o sonho da casa própria, teve um problema. Em quais situações eu devo então buscar, uma questão judicial? Quando que eu devo impetrar uma ação judicial? Em quais os casos?
o ideal é que se procure um advogado, inclusive antes de ter o problema, para fazer a análise desses documentos, que são análises complexas e são documentos que não fazem parte do dia a dia da população. Apesar de fazer parte do dia a dia do campo jurídico, não são todas as pessoas que conhecem propriamente os documentos. Então, contratar um advogado para fazer essa análise prévia, ela é fundamental, tanto para o vendedor quanto para o comprador, para garantir que aquela negociação vai ser exitosa do começo ao fim. Mas, caso não tenha sido contratado esse acompanhamento jurídico no início, se tiver algum problema após, mesmo antes da assinatura do contrato de financiamento, é importante consultar um advogado para saber quais que seriam os direitos em relação à restituição do valor pago e tudo mais. Conversamos então com o advogado Matheus Araújo, ele que é especialista em direito imobiliário. Doutor Matheus, boa tarde, obrigado pela sua participação. Boa tarde. Volte sempre. Obrigado.